Fala galerinha, de boa? A gente vai ter aí uma aula sobre os mamíferos, né? Então a gente já viu aí sobre os invertebrados, as 8 classes. A gente já viu os vertebrados, né? Então a gente veio aí dos peixes, já viu os anfíbios, já viu os répteis. Na última aula a gente viu sobre as aves, né? E agora a gente vai falar sobre os mamíferos, que é os últimos vertebrados aí, os mais evoluídos. Então a gente vai começar sobre os mamíferos hoje, né? Aí quinta-feira não vai ter aula com vocês, porque vocês vão estar fazendo o simpósio. Então na quinta-feira a gente não tem aula por conta do simpósio, né? Por conta desse trabalho. Semana que vem, na terça-feira, a gente ainda vai continuar falando sobre os mamíferos. E aí na quinta-feira da semana que vem a gente vai ter a aula online, né? A aula ao vivo. E aí vocês vão tirar dúvidas. Depois da semana que vem, aí a gente entra no recesso. Quando voltar o recesso, aí no finalzinho de julho, aí eu vou colocar mais aulas ao vivo, tá? Então pelo menos uma vez por semana a gente vai ter uma aula ao vivo, que é bem melhor, que aí vocês já tiram logo as dúvidas da semana, a gente vai corrigir os exercícios, tá? Então a gente vai ter uma aula online e a outra aula ao vivo. Como a gente tem duas aulas, né, na semana, aí uma vai ser online e a outra vai ser ao vivo. Então a gente sempre vai entrar aí uma vez por semana ao vivo, já pra gente ter esse contato também, né? Que a gente está há muito tempo sem se ver, sem falar, e é bom essa aula ao vivo com vocês, tá ok? Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês e o exercício, tá? Na plataforma, e aí vocês vão responder o exercício na plataforma, e também vão escrever ele no caderno, tá? Por que escrever no caderno? Porque depois, quando tiver teste, prova, vocês vão ter ele no caderno para estudar, né? Então vocês vão relembrar aí olhando no caderno. Então espero que gostem. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá? Aqui pelo WhatsApp. Então eu vou colocar aí o vídeo para vocês. Então vamos lá, galerinha. Então hoje a gente vai falar sobre os mamíferos. Os mamíferos são os mais evoluídos, né, do reino animal. Então a gente viu lá desde os poríferos. Aí os mamíferos são os últimos aqui, por eles serem os mais evoluídos, tá? Os mamíferos são animais vertebrados classificados na classe mamália. Nele existem animais pesando de 3 gramas a 160 toneladas e medindo de 8 centímetros até 30 metros de comprimento. Então, aqui dentro dos mamíferos, a gente pode encontrar muito pequeno e também o maior animal do mundo, né? Que é a baleia azul. Características exclusivas dos mamíferos. 1. Os mamíferos são animais endotérmicos. O que quer dizer endotérmicos? É que eles não conseguem se adaptar ao meio ambiente, né? Eles não têm sangue frio, eles vão ter sangue quente. Nós, seres humanos, também somos endotérmicos, tá? Temos sangue quente. A gente precisa aí de gordura para aquecer nosso corpo e também a gente precisa de pelos, né? No caso dos animais, humanos, roupas, né? Para aquecer, para manter a temperatura do corpo adequada àquele ambiente. 4. Dentes diferenciados, né? Então, para mastigar aí a comida, né? E 5. O diafragma. Então, só os mamíferos têm esse diafragma, que ele impulsa o pulmão para a gente conseguir respirar, tá? Então, ele contrai para esvaziar o pulmão e ele relaxa para encher o pulmão. Então, ele tem esse negócio de contrair e relaxar para o pulmão ele conseguir inflar e secar. Funções vitais dos mamíferos. Respiração. O sistema respiratório é formado pelos pulmões e pelas vias respiratórias. Os movimentos de inspiração e expiração são controlados pelo diafragma. Então, como eu já falei para vocês aí, ó, nessa fotinha aqui, o diafragma fica aqui embaixo do pulmão, tá vendo? E aí, o diafragma, ele vai para baixo, ele relaxa, o pulmão ele infla, né? E quando ele aperta o pulmão, quando ele vai para cima, quando ele contrai, o pulmão esvazia. Então ele vai para baixo, esse diafragma, o pulmão infla. Quando ele sobe, o pulmão seca, tá? Então ele vai ter esse negócio aí de fazer o pulmão inflar e esvaziar, para a gente conseguir respirar. Circulação. O sistema circulatório é formado pelo coração e vasos sanguíneos. O coração possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Aqui no caso dos mamíferos, o sangue arterial nunca vai se misturar com sangue venoso, tá? Sangue arterial já está falando. Arterial é porque tem ar dentro, tá? Então o sangue arterial ele vai ter ar. E o sangue venoso,
que é o sangue que vem das veias, não possui ar, tá? Então essa é a diferença de sangue arterial, sangue com ar, que vai para o seu corpo, e o sangue venoso, que vem das suas células para o seu coração sem o oxigênio, porque já foi deixado esse oxigênio lá nas suas células, né? Então, o arterial leva o oxigênio para o seu corpo e o venoso vem pegar o oxigênio no seu pulmão. Excreção. O sistema urinário dos mamíferos é formado por 2 rins e pelas vias urinárias. Então, esses 2 rins aí, gente, o sangue passa pelos rins para ser filtrado. Então, todas as impurezas do seu corpo ficam no rim e o rim manda essas impurezas para a sua bexiga, para depois ser eliminado na urina, tá? Então, os rins aí servem como filtradores e todos os mamíferos têm 2 rins. Reprodução. Os mamíferos têm sempre fecundação interna e são vivíparos, com exceção dos monotremados. Então, os monotremados, a gente vai falar um pouquinho aí na frente, né? São os mamíferos que põem ovos. Então, aí, mamíferos, o tempo que eles ficam em gestação, tá? Os elefantes, eles demoram 20 meses para nascer. A égua, 12 meses para nascer. O ser humano, né? A mulher, 9 meses para nascer. A cadela, 2 meses. E uma coelha, 1 mês. Então, dependendo da espécie, a gestação pode ser mais curta ou até mais longa. Classificação dos mamíferos. Então, os mamíferos, gente, eles têm 3 tipos de classificação. Então, vamos aqui para a primeira. A primeira classificação é a monotremada. A classificação dos monotremados são os únicos mamíferos ovíparos. Eles possuem bico e uma pata, são semelhantes a patas de pato. Aí a gente tem a equidna, essa foto grande, e essa foto pequenininha a gente tem o ornitorrinco. Esses 2 animais são encontrados na Austrália. E esses 2 animais são os únicos animais que põem ovos. E quando os filhotinhos nascem dos ovos, eles vão mamar. Então são os únicos mamíferos que põem ovos. Então são conhecidos como monotremadas, mamíferos ovíparos. A segunda classe aí são os marsupiais. As fêmeas desses mamíferos possuem uma bolsa, marsúpio. Daí o nome marsupial, por causa dessa bolsa, né, que se chama marsúpio. Os filhotes de marsupiais nascem no estágio muito precoce, com aproximadamente 5 centímetros. Então aqui nessa foto aqui menor, vocês podem ver um filhotinho de canguru. Eles nascem, olha só o tamanho, eles nascem muito prematuro. E aí sai se rastejando pelo pelo da mãe e entra dentro dessa bolsa, onde tem o leite. E eles vão ficar mamando até completar seu estágio de desenvolvimento. Então, eles nascem prematuro, todos os marsupiais. Então, a gente tem aí os cangurus, a gente tem os koalas, a gente tem o gambá. São conhecidos como marsupiais por terem essa bolsa, tá? E por último, a gente tem os placentários. No caso, os seres humanos são placentários. O que são placentários? A fêmea possui mamilos para amamentar as crias. E todo o desenvolvimento de cria se processa no interior do útero, onde o feto é alimentado a partir de uma placenta e um cordão umbilical. Então os placentários, eles se desenvolvem dentro de um útero. Então esses placentários são nós, seres humanos, cachorros, os elefantes, né? A maioria dos mamíferos são placentários, né? Onde o filhote se desenvolve dentro dessa placenta, tá ok? Então essa é a diferença de um para o outro. Existem 3 classificações, os monotremados, os marsupiais e os placentários. É o jeito do filhote se desenvolver. Os monotremados através de ovos, os marsupiais nascem prematuro e entram dentro de uma bolsa para se desenvolver. E os placentários já nascem desenvolvidos, né? Eles passam sua formação dentro de uma placenta, daí o nome placentário, dentro de um útero, tá ok? Então é isso, gente. Então é isso, galerinha. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, tá? E como eu falei para vocês, qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo. Depois eu vou colocar para vocês aí o horário, tá? Da aula, que vai ser na quinta-feira da semana que vem. O horário da aula é ao vivo, tá ok? Então a gente vai entrar lá pelo Meet, né? Ou pelo Zoom, eu também vou colocar para vocês qual dos dois a gente vai entrar. E aí a gente vai ter essa aula ao vivo para corrigir e tirar algumas dúvidas de vocês também. Tá ok? Então um abração e fiquem com Deus.